Pessoal, é o seguinte, ó, eu tive a ideia de fazer a seguinte pesquisa aqui. Eu falei, cara, vou olhar os fundos imobiliários mais famosinhos, aqueles que estavam no hype, todo mundo comentava. Em 2019, todo vídeo, a maioria dos canais, os influenciadores, casas de análise, todo mundo só falava desses fundos, a maioria dos vídeos. Pesquisei nesses vídeos aqui, nas publicações. Fiz uma lista aqui dos fundos mais comentados, mais procurados, mais investidos, mais comentados de 2019 e eu falei, antes de eu fazer essa lista, eu já falei, não, quando eu fizer essa listinha aqui, eu já sei quais são, eu já tenho mais ou menos a ideia de quais vão ser e eu sei que eles vão estar caro lá em 2019. Aqueles fundos, eles terminaram 2019 ali muito esticados, começo de 2020 e dito e certo, fiz isso e estavam caros. Mas será que esses fundos famosinhos eles estão baratos agora? Será que realmente, finalmente, vale a pena investir nesses fundos? Porque o que acontece com esses fundos? Vou falar a verdade aqui para você. Um ou outro ali influenciador com maior relevância na lista começa a falar de um fundo imobiliário, de uma ação. A maioria dos canais apenas copia aquilo ali e começa a criar conteúdo infinito falando desses mesmos fundos. Então esse é um dos principais motivos pelos quais você tem que tomar cuidado com esse tipo de ativo. Por conta disso, os algoritmos começam a beneficiar mais o desempenho desses. Então, você começa a receber uma enxurrada de conteúdo falando sempre dos mesmos ativos. A maioria das pessoas nem sabe, os criadores nem sabem o que está falando, só está replicando. Só que uma coisa é certa, para essa galera começar a falar desses ativos é porque eles são bons, realmente eles têm bons ativos no seu portfólio, esses fundos imobiliários. Só que aí tem um problema, depois que todo mundo quer, eles começam a ficar esticados. Então o melhor dos mundos é você ter a oportunidade de investir nesses fundos pagando barato. Será que isso está acontecendo agora? Você vê aqui, ó, fundos imobiliários ganham 427 mil novos investidores em 2019 com um número recorde de ofertas. Então 2019 era aquela coisa, todo mundo queria virar investidor de fundos imobiliários, aí eu tenho meus próprios imóveis, aí tirava foto, postava no stories do shopping, falava que era dono, era aquela loucura, né? Todo mundo, né, querendo investir em fundos imobiliários e em ações. E eu fiz essa lista aqui com os fundos que os influenciadores mais famosos, mais conhecidos de 2019 indicavam. E o primeiro deles, KNRI 11, disparado aqui. Todo mundo falava desse fundo. Todo mundo queria investir no KNRI 11, que hoje negociado a R$140, um PVP de 0,87. Uma realidade bem diferente aqui de 2019, quando esse fundo quase bateu R$200 a cota. E aí eu te pergunto, né? Pô, são imóveis. Imóvel não é para valorizar com a inflação, não é para ter o reajuste ali do preço, do valor patrimonial. Então por que esse fundo, depois de 4 anos praticamente, está negociando a R$140, até abaixo disso? Será que ele está muito barato agora? Ou será que ele estava muito caro em 2020? A realidade do KNRI 11, para vocês terem uma ideia, em 2019 era a seguinte, ó, era o fundo com maior representatividade do IFIX. Patrimônio de 3,5 bilhões de reais. Hoje a gente já vê aqui que é um fundo com um patrimônio maior, né? Não é mais 3,5 bilhões de reais, é um patrimônio bem maior. A gente já tem aqui 4,56 bilhões é o valor patrimonial, mas KNRI 11 com 84 contratos de locação, 50 locatários, 18 propriedades, 10 prédios comerciais e 8 galpões logísticos, e até o final de 2019, até o final de agosto, você tinha ali 103 mil cotistas, quase 104 mil cotistas na verdade. Hoje, você tem quantos cotistas desse fundo? 281 mil cotistas, quase 3 vezes mais cotistas que em 2019. O fundo está pagando R$1, cerca de R$1 por cota, não é um dividendo ruim, não é um rendimento ruim, pelo menos não agora que ele tem um PVP de 0,87. Então, na minha opinião, sim, está dando para comprar KNRI 11 por um preço muito melhor. Agora, falando aqui dos ativos, a gente ainda tem 15 ativos em São Paulo, 4 no Rio de Janeiro, 2 em Minas Gerais. É um fundo bem diversificado, com ativos logísticos e corporativos, é um fundo misto, podemos dizer. A vacância que vem diminuindo, a vacância financeira, a vacância física do fundo também não é
É um fundo que tem uma vacância muito alta. Então você pega aqui por índice de reajuste nos contratos, IGPM e IPCA, a maioria IPCA, quase 70%. Ele é quase meio a meio aqui, escritório e logística. A gente tinha 18 imóveis, hoje a gente tem 3 imóveis a mais, 13 edifícios corporativos e 13 edifícios corporativos e 8 galpões logísticos. Então a gente teve 3 edifícios corporativos, 3 prédios comerciais a mais e o fundo negociando por um preço interessante, na minha opinião, pagando um dividendo de quase 9% ao ano. O KNRI 11 ele diversifica e garante equilíbrio, por isso que a galera gosta desse fundo. É um fundo bom, tá? É um fundo que você quer ter na carteira? Sim, você deveria querer, pagando o preço certo. Tá? Não paga os maiores dividendos, mas essa constância dele é invejável, super diversificado, como eu falei, com mais de 150 inquilinos, vacância baixa, alavancagem controlada, está controlada, então 7% dos ativos alavancados, ou seja, aquela coisa do risco controlado, a Kinea continua sendo uma gestora conservadora nesse ponto aqui, no caso do KNRI 11, se você quer constância, segurança, você pode ir nele. E, na minha opinião, claro que não é uma recomendação, está num preço bom agora. Então, mas eu acho que tem fundo pagando muito mais do que isso. Beleza, mas não é bom igual ao KNRI 11, não tem a mesma qualidade. Que é aquela coisa, é de qualidade, é um bom fundo para você investir, tudo depende, tudo tem seu preço. Outro fundo aqui, que era famosinho também já, era o XPML11, que é o XP Malls Fundos, é um fundo de shoppings. Então vamos dar uma olhada aqui no XPML11, que ele era o terceiro fundo mais negociado em 2019. Ele surgiu no final de 2017 e ele já era o terceiro mais negociado em menos de 2 anos. Teve 5 emissões. Então, se o fato da galera estar fazendo um monte de vídeos aqui no YouTube naquela época não tem a ver com esse crescimento acelerado, eu não sei o que tem também. Em 2019 você tinha 10 shoppings. O portfólio mais diversificado entre os fundos desse segmento, 53% região sudeste, 30% norte e 17% nordeste, direcionados ao público de classe média alta. Então, se você é pobre, classe média baixa, você pode até comprar uma cota ou outra desse fundo, mas dificilmente você vai ser o cara que vai nesses shoppings aqui. Classe média alta e a galera rica. Essa é a realidade. Hoje, o XPML11 está sendo negociado com PVP de 0,9, 10,16% de dividendos. É um bom fundo, na minha opinião, eu tenho ele na carteira. Quase 547 mil cotistas, um valor patrimonial absurdo de quase 6,6 bilhões de reais. E esse é o XPML11, meus queridos amigos. Shoppings de luxo, mais de 4.700 lojas, 23 shoppings no portfólio. Maior carteira de shoppings premiums do Brasil. O fundo ele é investidor desses imóveis, ele não opera, ele não faz a gestão desses shoppings. Ele lucra ali com os aluguéis. Se você quer uma empresa que faz isso, você pode investir em empresas que fazem esse tipo de coisa. Né? Não é o caso do fundo. Então o que a gente tem aqui? Um crescimento das vendas em 2024, as vendas por metro quadrado, o fundo está indo bem. Alguns desses shoppings nem estavam no portfólio do fundo no ano passado. Resultado sólido, distribuição estável desde maio de 92 centavos por cota, o dinheiro vem pingando todo mês. Então, um resultado interessante, na minha opinião. Quem não quer ser dono de shopping que dá lucro, não é mesmo? Então, na minha opinião, XPML11 é uma boa pedida nesse momento, porque os fundos imobiliários vêm sofrendo. Se você for pegar aqui a cotação padrão, você vai ver que as cotas vêm sofrendo desvalorização, chegou a bater ali na casa dos R$146, hoje você está na casa dos 106, então na minha opinião, sim. É um bom momento, o fundo que está barato, é um fundo bom. E, você não pode deixar para depois que subir, o momento é ruim, você querer investir em fundos imobiliários de novo, querer investir em ações. Aí é loucura, Você investe, o momento bom de comprar é nesses momentos, né? Quando está sofrendo. Os dividendos oscilaram pra caramba aqui durante a pandemia, shoppings fechados, mas de lá para cá você vê crescimento
nos dividendos mensais. Então, é inegável que se trata, sim, de um bom fundo imobiliário. Na sequência, a gente tem quem aqui? Qual que era o outro fundo famosinho de 2019? BCFF 11. Eu não sei o que você acha desse fundo. Eu não vou nem perder o meu tempo falando dele aqui, porque não acredito que vale a pena colocar nenhum centavo nesse fundo. Então eu não vou falar do BCFF 11, é um fundo de fundos, mas ele era muito famosinho, muita gente falava dele. E quando você olha aqui o histórico, cotação ajustada dos últimos 10 anos de BCFF 11 já é ruim. Se você coloca a cotação padrão, aí é triste, porque você vê que a cota ela era negociada quase o dobro do que está sendo negociada hoje. Então, é um fundo de fundo, você paga uma taxa de administração em cada fundo que ele tem, mais a taxa do fundo, para ter esse resultado horroroso. Na minha opinião, não está barato e nunca esteve, e eu nunca vou colocar um centavo nisso. O próximo da lista é o HGLG 11. E esse aqui, com certeza, você já ouviu falar, PVP de 1. Quem era o HGLG 11 em 2019? O maior do segmento registrado na Bolsa de Valores, 13 ativos naquela época, 54% dos contratos típicos e 45% atípicos em 2019. Previsibilidade dos contratos era um ponto positivo do HGLG 11, que primeiro da nossa lista aqui, que você está vendo que com relação ao valor patrimonial não é negociado com desconto. O que eu acho do HGLG 11? Se você for ver aqui com relação aos imóveis do fundo, a gente tem imóveis em São Paulo, a maioria, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Pernambuco, Santa Catarina. É um fundo diversificado, não dá para dizer que não é. Ele é gerido pelo Pátria, mas com a mesma equipe antiga. É uma alavancagem aqui de 12%, não chega a ser muito ainda, tá? Mas é uma alavancagem, já começa aqui, passando disso aqui, já começa a ficar mais arriscado sim. Vacância não está muito alta, um dividend yield de 8,2%, o HGLG 11. Na minha opinião, um bom fundo imobiliário, um dos melhores da Bolsa de Valores em termos qualitativos, tem um portfólio de dar inveja ali para os outros fundos imobiliários, não sei de dar inveja, mas praticamente todos do segmento gostariam de ter muita qualidade, né? Por que muita gente confia? Como eu falei, a gestão da Pátria ali que herdou a equipe do Credit Suisse, o resultado, o desempenho consistente, então não tem muita firula, não é um fundo que você vai colocar o seu dinheiro e vai ficar preocupado, vai viajar e vai falar, meu Deus, o meu fundo está despencando, igual cotista de TOR de 11, HCTR 11, não tem isso, distribuição recorrente, pagando R$1,10 por cota nos últimos meses. Então você tem que ficar de olho ali na reserva que o fundo tem uma reserva ali de 38 centavos por cota, mas recentemente já vendeu 49% de um galpão logístico para o concorrente, o XPLG11. Então isso aí é dinheiro no caixa, traz também mais tranquilidade. Esse aqui também era bem comentado, um fundo imobiliário do setor de lajes corporativas, é o HGRE11. E você deve até assustar quando você olha esse PVP de 0,69. Então está bem descontado sim, mas nós temos risco nesse fundo. O que é? Você está pensando em investir nesse segmento hoje de lajes corporativas, no HGRE 11 ou em outros, você vai comprar vacância. O que é comprar vacância? O fundo ele está com a vacância elevada, imóveis vagos, e você já vai pagar um valor equivalente a você receber esse dividendo aqui. À medida que essa vacância diminui, o que acontece? Você vai ter o seu dividendo aumentando e, consequentemente, a valorização na cota. Só que você não sabe em quanto tempo isso vai acontecer e você não sabe também se essa vacância pode até aumentar. Esse é o risco. Mas, na minha opinião, eu não vejo assim esse segmento de lajes corporativas sofrendo muito, deixando ali de existir as empresas, mudando tudo para home office. Acho que não. As empresas que eu conheço hoje ali mais de perto que trabalham desse jeito, que eu conheço pessoas, tá tudo uma bagunça, ninguém quer saber de home office, as empresas, o cara não sabe se ele trabalha mais numa empresa ou na outra, na empresa não tem como controlar a produtividade. É uma merda, pelo menos para a maioria das funções ali que são importantes que a pessoa trabalhe presencialmente. Uma outra função sim, mas eu acredito que esse home office não vai pegar como a maioria das pessoas acreditava.
Então, o momento de investir nesse tipo de segmento, ao meu ver, é agora. Mas, como eu disse, tem riscos. É uma parcela da sua carteira que você vai comprar vacância. Comprar vacância em fundo imobiliário é uma estratégia que pode ser muito rentável. E você olha aqui a vacância de 16%, bem maior, né, do que as dos outros fundos que a gente acabou de ver. Um fundo imobiliário que vem pagando ali seus 78 centavos por cota já faz muito tempo. Ele pagava aqui cerca de 69 centavos até 2022. Isso aí mudou para 78 centavos. No final do ano aqui é comum você ter uma distribuição um pouquinho maior e no meio do ano. Mas enfim, o HGR11 não é um fundo ruim. É um fundo que tem um portfólio diversificado, gestão ativa, é antigo nesse jogo aqui, gerido pelo Credit Suisse antigamente, agora pelo Pátria, focado também, tá focado em reciclar os ativos, vender, recomprar novos ativos ali. Então é um fundo que tem qualidade. Tem problemas? Sim. Essa vacância física de 18% que você está vendo aqui, vacância financeira de 15%, isso aqui é coisa séria, tá? Mas a gestão está atenta. Está de olho ali em oportunidades, está de olho tentando mitigar isso daqui. Tem dependência de grandes inquilinos, você pega ali TOTVS e Vivo, mais de 50% da carteira. Isso é muito? É muito sim, só que contratos com grandes players geralmente tem mais estabilidade. A mensagem que eu quero deixar nesse vídeo aqui, meus queridos amigos, é o seguinte, ó. Nesses momentos, os fundos imobiliários, eles estão sofrendo, é inegável isso. E aí muita gente às vezes acaba achando mais interessante investir em renda fixa, você começou a investir em fundos imobiliários aqui em 2019, ou se animou de novo aqui em 2023, 2024, porque teve essa barrigada aqui, depois se recuperou e agora está desanimando de novo. Cara, se você quer ter renda variável na sua carteira, defina o percentual. Eu quero ter 30%, quero ter 40% e acabou, quero ter 50%, enfim, defina. E continue comprando. É nessas horas aqui que você vai ter o seu resultado de longo prazo sendo plantado. Não adianta nada você querer esperar a Selic baixar para esses fundos começarem a pagar mais dividendos que a Selic daqui a 1 ano, 2 anos talvez, ou os fundos começarem a se recuperar para você investir. Isso é coisa de trouxa. Você quero ter... O que eu invisto no que eu não invisto? Eu invisto em ações e fundos imobiliários, ações de dividendos. Beleza, até quanto de percentual eu aguento? Até 30%, até 35%, 40%. Nessas horas é chorar o pau e comprar, beleza? Fico por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, a gente se vê na próxima. Tamo junto. Valeu!